Olá, niños. Estamos aqui para mais uma classe de espanhol. Então, vamos a empezar? Bueno, então, vamos lá? Pegue o nosso livro, abrindo a nossa página 22, ok? E unidade 2. Nós estamos um pouquinho atrasados ainda, mas nosso conteúdo é muito maior que os outros anos, não é isso? Mas vai dar tudo certo, depois a gente chega lá, rapidinho. Então, vamos lá, peguem o lápis, a borracha, e hoje nós vamos aprender as boas normas de convivência, tá? Normas de cortesia e assim vai, beleza? Então, tá lá, unidade 2. La buena convivência, ok? Então, eu vou ler para vocês aqui algumas normas de convivência. Acompanhem com a tia Sheila. Las normas de convivência. Las normas de convivência hoy viene a desfilar para que todos las conozcan y las puedan practicar. 2. Al llegar a la mañana, buenos días o ¿cómo estás? Se saluda y se despide. Hasta luego, adiós, bye bye. 3. Cuando te hacen un favor, las gracias se deben dar. Esta es una cortesía que no debes olvidar. Olvidar es esquecer, ok? Deixa eu posicionar aqui. 4. Se ofendemos a um amigo, nos devemos desculpar. Com lo siento, amiguito, me puedes perdonar? Lo siento significa sinto muito, amiguinho. Você me pode perdoar? Ok? Vamos lá. Deixa eu posicionar a câmera aqui. 5. Al pedir algo prestado o que te dejen pasar, pide siempre por favor y no te lo van a negar. 6. En la casa y en la escuela y siempre en todo lugar, lo que tomes o lo que uses, ponlo siempre en su lugar. 7. Si vas a salir de casa o del aula partirás, no olvides pedir permiso ao maestro ou a los papás. Ou seja, se você vai sair de casa ou da sala de aula, não se esqueça de pedir com licença ao professor ou aos pais. La cortesía y el cariño, las manos se deben dar. Usa siempre un te quiero y un abrazo de verdad. Ok? Bonito, né? Então, essas são as normas de cortesia que a gente deve praticar, né, no nosso dia a dia. Seguindo. Vamos lá. Em la página 23, nós temos, né, número 2, escuta e numera. Então, nós temos vários quadrinhos aí, da letra A a letra H. Então, vocês vão relacionar, vão numerá-los de acordo com a estrofe, com que corresponde às estrofes do texto, tá? Então, letra A, buenos dias. Então, buenos dias, qual é a estrofe do texto que nós vimos que fala isso? Então, acompanhem no livro. Al llegar en las mañanas, buenos días, ¿y cómo estás? Se saluda e se despide, hasta luego, adiós e bye bye. Então, se ele está se cumprimentando pela manhã, então é a segunda estrofe. Vocês têm que acompanhar com o livro aberto, olhando as estrofes, ok? Então, é a segunda estrofe, número 2. Letra B. Te quiero. Então, qual é a estrofe? Vamos lá. Lá na última do texto. La cortesía y el cariño, las manos se deben dar. Use sempre um te quiero e um abraço de verdade. Então, a estrofe número 8, ok? Letra C. Eu não vou voltar nas estrofes, mas vocês podem dar uma olhada lá. Letra C. Perdão. Então, qual é a estrofe? Número 4. Se ofendemos a um amigo, nos devemos desculpar. Com lo siento, amiguito, e me puedes perdonar? Então, você me pode perdoar? Então, esse perdão já identifica a estrofe, número 4. A estrofe 4. Letra D. Então, olha, a professora está dizendo no quadro normas de convivência. Então, qual é? É o número 1. Porque o que está escrito aqui no quadro já revela qual é a estrofe. Porque o número 1 começa assim, primeira estrofe. Las normas de convivência
hoy viene a desfilar, para que todos las conozcan e las puedan praticar. Então, já sabemos que é a estrofe número 1. Coloquem aqui. Letra E. A letra E, como é que a gente vai identificar? Você tá aqui, olha. Você tá aqui, olha, quem é o primeiro, quem é o segundo no jogo. Então, tá aqui, olha, um grupo, né, de crianças jogando. Então tem o primeiro lugar, segundo lugar, vai dar a partida, quem será o segundo. Então já tá dizendo aqui, olha, na estrofe 6. En la casa y en la escuela y siempre en todo lugar, lo que tomes o lo que uses, ponlo sempre em seu lugar. Então, você daqui, olha, eles estavam jogando e depois eles foram guardar os objetos. Não é isso? Tem que guardar, ou na sua casa ou na casa de alguém. E também, no jogo, ter aquele respeito de ninguém trapacear, que isso é muito feio, né? Então, número 6. Letra F. Gracias significa obrigada. Tá pedindo emprestado, foi devolver. Então, qual é o número? É o número 3. Quando te hacen um favor, las gracias se devem dar. Então, obrigado. Então, identificou através do obrigado. Esta é uma cortesia que não deves olvidar. É uma gentileza que não pode esquecer. Então, o número 3. Vamos lá. Letra R. Vamos ver o que vai identificar a letra R. Permisso significa o quê? Com licença, não é isso? Então, a estrofe 7. Vamos ler a estrofe 7. Vamos ler o que ela diz. Se vas a salir de casa ou de la aula partirás, não olvides pedir permisso ao maestro e aos papais. Então, ele está se despedindo para ir à escola ou sair para algum lugar. Então, ele pediu, com licença, para sair da mesa, né? E para sair do ambiente. E letra H, finalmente, é estrofe 5. Por favor, então, ao pedir algo prestado, prestado é emprestado. O que te deixes passar, ou se você vai deixar alguém passar na sua frente ou através de você, né, ao seu lado, desculpa. Pide sempre, por favor, e não te lo van a negar. Então, se você sempre pedir com gentileza, ninguém vai negar um favor, ok? Então, seguindo. Vamos lá. Página 24. Número 4. Observa e pega. Observa e colhe. Língua em uso. Com permisso, aqui, ou simplesmente só permisso. Significa com licença. Tá? O permisso sozinho sem o com também significa com licença. Por favor, o V tem som de B, não é isso? Muitas graças ou somente graças significa muito obrigada ou obrigado. Tanto faz para masculino quanto para feminino, tá? Ou somente gracias, que significa obrigado ou obrigada. Adelante ou passa. Adiante ou entre, ok? E passa é a mesma coisa. Passa, para a gente aqui no Brasil, não é um termo formal. Você não vai falar passa para você entrar na casa de alguém, você entrar em um ambiente. Na Espanha, passa é uma maneira formal e passe é informal. Então, passa é uma maneira formal que você fala assim, entre, por favor, ok? Ou então, adelante, adiante, ou seja, entre, continue, ok? Claro, com certeza, mesma coisa. De nada, também igualzinho ao português. E temos mais aqui. Lo siento significa desculpa, sinto muito, que é a mesma coisa que desculpa-me, que também pode ser perdão. Então, lo siento significa desculpa-me e significa perdão. Perdão significam os dois também. Então, tanto este como este ou este significam uma coisa só, a mesma coisa. Eu posso falar assim, lo siento mucho, sinto muito, mesmo, né? Desculpa-me, perdão, me desculpa, perdão, sinto muito. Não passa nada.
Não passa nada significa não há de quê. Ok? Quando você fala assim, muito obrigada, aí você fala, não, tudo bem, não há de quê. Né? Então você fala, não passa nada. Ok? Então, aqui embaixo, nós temos 4 imagens. A câmera não dá para abrir todas. Deixa eu fazer assim, né? De repente fica melhor, mas aí fica muito distante. Então, tem 4 imagens. A primeira imagem, letra A. Deixa eu colocar mais luz. Aqui, nós temos assim, a resposta do colega. Não passa nada. Ok? Então, ele respondeu, não há de quê. Então, qual vai ser o adesivo que vocês vão lá atrás, né, na unidade 2, e vão destacar, lá na unidade 2, que vai corresponder a esta resposta? Aqui está dizendo, olha, lo siento, desculpa-me. Então, será este adesivo aqui, ó. Ok? Então, vocês vão colar aqui na frasezinha, ó. Sim, o rapaz não caiu, o colega não caiu sem querer, ele não esbarrou no colega jogando, né, futebol de quadra, futsal, e sem querer ele caiu. Então ele foi ajudar o colega. Então, lo siento, desculpa-me. Aí ele falou, não há de quê, não passa nada. Ok? Então vamos lá, letra B, vamos focar aqui. Então, o professor está dando aula e de repente uma colega, né, bate na porta. Aí ela fala, com licença. Então, como é que é com licença? Qual vai ser o adesivo? Este daqui, ó. Permisso. Vamos colocar aqui, ó. Ela falando. Permisso. Aí o professor fala, entre. Ele poderia falar passa ou adelante. Ok? Vamos lá. Letra C. Aqui. O colega, ele fala, muitas graças. E como é que o outro vai falar? De nada. Então, qual será o adesivo? Só tinha 2 opções, então só poderia ser essa. Ele vai falar obrigada e o outro de nada. Ok? Porque emprestou a borracha, então está devolvendo. Então, aqui, a resposta da colega é claro. Então, ela está com o livro para emprestar ao colega. Então, o único adesivo que sobrou foi este daqui, né? Esse daqui, ó. Por favor, me prestas este livro? Então, por favor, você me empresta esse livro? Ela responde, claro. Ok? Então, essas são as formas de cortesia. Seguindo. Na unidade, não, no número 6, nós temos também 3 retângulos, 3 quadrinhos, que nós temos algumas frases que vocês vão identificar, né, aí na sua casa, e eu vou repetir aqui, confirmando, qual será a norma de cortesia, a forma de cortesia. Então, vamos lá. Practica que devemos dizer quando. Que devemos dizer quando? Queremos entrar à aula e a classe recém começou. Queremos entrar. Aula é sala de aula. E classe significa aula. Então, queremos entrar na aula na sala de aula e a aula logo já começou. Recentemente começou. Aí você entrou na sala de aula, como é que o quadrinho de cima, o que a menina falou? O que você vai falar? Com permisso, ok? O que você vai dizer? Com permisso. Não precisa escrever, ok? Tia Sheila está conversando com vocês. Letra B. Alguém nos ajuda a recorrer algo que se nos caiu. Alguém nos ajuda a recolher, pegar algo que caiu. Então, como é que você vai dizer que alguém pegou para você ou te ajudou? Muito obrigada ou muito obrigado. Então, você vai dizer gracias ou muitas gracias. Ok? Letra C. Aqui. Hicimos algo mal? Fizemos alguma coisa de ruim? Aí o que o colega vai dizer? Lo siento, desculpa-me, perdão. Ok? Letra D. Necessitamos um favor? Aí vai ser o quê? Por favor.
necessitamos um favor. Ok? Então, nós vamos seguir para a próxima página. Bueno, eu não vou dar continuação à página seguinte. Eu vou pular algumas páginas e na próxima aula nós retornaremos às páginas que nós pulamos. Tranquilo? Então, vamos para a página 29. Por que isso? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu vou deixar esse assunto, explicar mais detalhado o imperativo na próxima aula. Vamos aprender um pouquinho, recordar um pouquinho desse vocabulário e aprender um pouquinho mais de gramática na página seguinte, ok? Então, na página 29, número 11. É um jogo, mas nós só vamos aqui, só recordar o nosso vocabulário, ok? Porque a gente está online, não dá para jogar. Úteis escolares, utilidades escolares. Repitam comigo para a gente recordar. Papeleira, bolígrafo, é caneta, ok? Compás, quaderno, estuche, goma, lápis, libro, pegamento, pizarra, regla. Vamos botar mais aqui no cantinho. Sacapuntas, tijeras, tiça. Tiça é giz de quadro. A gente utiliza agora é piloto, né? Caneta de cor. Ok? Mais uma vez. Vou colocar agora mais afastado. Não, porque não vai pegar. Vamos lá. Papeleira, bolígrafo, compás. Repitam comigo. Quaderno, estuche, goma, lápis, libro, pegamento, pizarra, regla, sacapuntas, tijeras e tiça. Lembrando que o J tem som do R forte, o Z tem som de C cedilha, mas não há C cedilha em espanhol. O V e o B têm o mesmo som. 2 R's ele sempre será vibrante, rap, sarra, ok? O CH tem som de tchá, tchê, chi, tchô, tchu, estuche, ok? E o T ao lado do I, o som é ti, tijeras, ok? Muito bem. Então, memorizar, praticar, seguindo. Em la página 30, para finalizarmos, nós temos uma gramática muito legal e facinho também. Então, nós temos aqui 2 amigas, estudo francês e italiano. Então, nós sabemos, quem não se lembra, vamos recordar, que nós temos as conjunções o, tá? E as conjunções y. O significa ou. E a Y, que é a letra do alfabeto Y, significa E. Ok? Então, a regra para nós falarmos, por exemplo, Maria ou José, água ou refrigerante. Então, este ou do português é o nosso o em espanhol. Que algumas vezes, em algumas exceções, nós não utilizamos o o, utilizamos o u, que vamos aprender agora. Significam a mesma coisa, ou. E quando eu quero falar assim, Maria e Joana, este E de união, nós utilizamos lá Y, Maria e Juana. Ele tem som de I, mas significa E, ok? Mas, em algumas ocasiões, em algumas situações gramaticais, nós saímos da regra do Y e passamos o Y para E, ok? Então, vamos saber quando isso acontece. Então, vamos lá. Vamos primeiro este daqui. Vamos ver os exemplos. Ordenar ou desordenar. Desordenar, o ordenar. Hora, o minuto. Minuto, o hora. Olga, o Maria. Maria, o Olga.
Olha este exemplo daqui de baixo. Olga ou Maria. Quando essa letrinha aqui, Maria, não está começada com H nem O, eu mantenho a regra. Mas se a próxima palavra começar com O ou HO, para o som não ficar, a fonética, a vogal ficar com um som repetitivo, por exemplo, se aqui não fosse U, fosse O, ficaria assim, minuto, hora, porque o H em espanhol não tem o som de R como tem o inglês, ok? E ficaria assim se aqui fosse O, Maria Olga. Então, para não ficar esse O, eu tiro o O e coloco o U. Ok? Então, olha aqui. Ordenar ou desordenar. Porque começou com a letra D. Uma consoante que não é a vogal O, nem a consoante HO. H e vogal O. Então, desordenar, o ordenar. Por quê? Porque aqui começou com O. Para os dois ozinhos não ficarem juntos, os sons não ficarem repetidos, eu passo para U. Tranquilo? A mesma coisa eu vou fazê-lo aqui. Olha, inglês e espanhol. Espanhol e inglês. Como aqui começou com I, e o som do Y também tem o som de I, se aqui fosse Y, ficaria assim, espanhol e inglês. Para não repetir o som do I, eu transformo o Y, que se chama Y, por lá E, pelo E. História e geografia. Sabemos que o G ao lado do E tem som de R. Geografia e história. Porque se eu deixasse o Y aqui, ficaria assim. Geografia e história. Ó, I, porque o H ele é mudo. Em espanhol, igual ao português. Então, eu transformo o Y em E. O G, Inácio, o G eu não falo, tá? Inácio e Aurora. Agora, eu falando Aurora e Inácio, porque senão ficaria Inácio. Então, para não repetir o som do I, da vogal, eu transformo o Y em I. Beleza? Então, vamos agora fazer o exercício juntos. Aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais de luz. Deixa eu ver. Não, assim fica melhor. Completa com o segundo elemento. Então, aqui nós temos casa, once, hijo, Hugo, Irene e outro. Traduzindo, casa, número 11, né? Filho, Hugo, que é um nome próprio, Irene é outro nome próprio e a palavrinha outro, que é outro. Então, nós vamos saber. Aqui nós já temos as conjunções. Só que nós temos, de acordo com as conjunções que estão aqui, vamos ver qual palavra, pela regra, pode se encaixar. Então, vamos lá. Letra A, Sebastián e. Se aqui está E, eu não posso colocar, eu tenho que colocar alguma palavra, né, ou algum nome, no caso aqui são duas pessoas, que comece com I ou HI, porque eu fugi da regra, que é o Y. Eu estou na exceção. Então, só pode ser Sebastián e Irene. Porque ao lado do I, eu não uso Y, eu uso E. Tudo bem? Letra B. Escola e... Então, já escola e casa, porque estou na regra. Então, as outras palavrinhas também tem. Poderia ser once, mas aí não faz sentido. Escolhe 11, escolhe outro, não é? Não faz sentido. Gabriela ou... Então, são duas pessoas também. Irene já foi. Qual a outra pessoa que sobrou? Hugo. Como aqui está na regra, né? Não começou com HO, então eu posso... Começou com HU, então eu posso colocar Hugo. Então, aqui, olha, vamos lá. Pai e filho, porque hijo começou com HI. Então, eu não poderia colocar o Y. E aqui é E, é exceção. Aqui também é exceção, ó. 10,
Se eu começar com O ou HO, eu tenho que ir para a exceção, que é U. Como aqui tem 11, só pode ser esse. 10 ou 11. E o que restou? Uno, se está na exceção, começou com O ou HO. Então, é esse aqui, ó, outro. Uno ou outro. Tudo bem? Então, nós vamos ficar por aqui, ok? Na próxima aula, nós veremos os imperativos. Então, finalizamos mais uma classe. Beijos de tia Sheila e hasta la próxima. Mua.